Oi, gente. Eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista nas áreas de psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora aqui do canal Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje vamos falar da lua cheia no signo de Aquário. Se recordarmos, tivemos um vídeo falando da lunação canceriana. Na lunação canceriana, tivemos a presença de Sol e Lua em conjunção, a presença de Mercúrio retrógrado e o ascendente no signo de Câncer. Falamos sobre as questões emocionais que Mercúrio retrógrado estava pedindo que a gente revisasse, padrões de infância, padrões familiares, e que esta lua nova no signo de Câncer iria ter a sua culminação no signo de Aquário. Por quê? Porque o ápice de uma alunação, a lua cheia, geralmente se dá no signo oposto em complementar. Só que os eixos estão desalinhados. E essa alunação canceriana, que deveria culminar no signo de Capricórnio, culminou no signo de Aquário. Sendo que Capricórnio foi a culminação da alunação geminiana. E se voltarmos alguns meses atrás, estamos com esses eixos desalinhados desde o início do ano. E o que é que isso significa? Significa que quando fazemos as nossas intenções na lua nova, de acordo com o arquétipo da conjunção, geralmente essa culminação se dá no signo oposto e complementar, mas que agora, com a culminação no signo do eixo seguinte, que é o eixo Leão e Aquário, vamos ter uma lua que faz a gente repensar sobre outros assuntos, que faz a gente repensar sobre outras questões. E quando a gente pensa que Mercúrio retrogradou, pedindo para a gente rever questões emocionais, e que na semana passada ele voltou ao seu movimento direto, os eixos mudaram de signo, no caso, nó do norte e nó do sul, no signo de Leão e Aquário. Tendo agora essa lua cheia em Aquário, precisamos realmente fazer uma interpretação bem minuciosa do que o céu está querendo nos falar nesse momento. Além disso, temos a sexta de Barbu permanece ativa. Então, quando falamos de uma lua cheia, falamos de uma oposição, ou seja, o Sol e a Lua estão formando um ângulo de 180 graus, ou seja, está um de frente para o outro. E o Sol está iluminando completamente a Lua, quando a gente vê ela completamente iluminada no céu. E o que é que está acontecendo nesta lua cheia aquariana? Temos companhias. Temos a presença de Júpiter em conjunção exata com o Sol e temos uma conjunção de Lua e Plutão no eixo oposto e complementar, Leão e Aquário, certo? Então, o que é que está acontecendo? Além da lua cheia, que já tem essa oposição natural entre os luminares, Plutão e Júpiter vem trazer um gostinho mais especial para essa lua, certo? Eu vou abrir o mapa e a gente vai conversar e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo e fazendo a interpretação, ok? Estou aqui e este é o mapa da lua cheia em Aquário. Como vocês podem observar, esta lua ficou cheia hoje, né, dia 29 de julho de 2026, estou gravando esse vídeo, às 11h36 da manhã, certo? Ou seja, o Sol se opôs à Lua e a Lua ficou 100% cheia. Sol em conjunção com Júpiter, Lua em conjunção com Plutão. Se observarmos, né, no aspectário, temos Sol e Lua em oposição, o que caracteriza, né, a própria Lua cheia. Há também a oposição com Júpiter, que está lá juntinho do Sol. Temos a conjunção Sol e Júpiter, a Lua em oposição a Júpiter, e essas configurações aqui são os trígonos e os sextis, que fazem parte da cesta de Barbault, certo? Então, voltando aqui, Sol em oposição à Lua, que caracteriza a própria Lua cheia, que está em conjunção com Júpiter, certo? E em oposição a Plutão. A Lua, que já está caracterizada aqui nesta oposição ao Sol, faz também uma oposição a Júpiter e faz uma conjunção com Plutão, o que a gente pode observar aqui na mandala. Júpiter e Sol em conjunção, opostos a Lua e Plutão também em conjunção. A Lua e Plutão no signo de Aquário e o Sol e Júpiter no signo de Leão. Mas o que é que significa exatamente esta oposição? Quando falamos em Leão, falamos bastante quando o Sol entrou em Leão, e no vídeo falamos sobre a mudança de eixos nodais, sobre as características do signo de Leão. Leão, ele pensa muito em si, no alto valor, no amor próprio, na autoestima, na autoestima. Leão também representa as celebridades, as pessoas que possuem muito poder, os políticos, os governantes. E Aquário fala da coletividade, fala das pessoas, dos grupos, dos ideais, das pessoas que possuem ideais em comum e
e que se unem em grupos. Quando a gente pensa nessa lua cheia e vê que esses luminares estão em oposição com a presença de Júpiter e Plutão, precisamos refletir sobre aquilo que trazemos como nosso, nossa essência leonina, e em relação àquilo que a coletividade realmente necessita. Né? Então é hora de olharmos para dentro de nós e, além de trazermos a nossa criança interior, trazermos a questão da autoestima, do amor próprio, nos questionarmos até que ponto esse amor próprio e essa autoestima ferem a coletividade. Bem como Plutão, junto com a Lua, questiona muito essa situação, no sentido de que as pessoas, os grupos, a sociedade e a coletividade, de uma forma geral, se questionando se eles estão tendo a autonomia necessária para viver ou sendo manipulados, certo? Quando a gente pensa em manipulação, a gente pensa o quê? Governos que manipulam grupos de pessoas, a gente pensa em pessoas que manipulam outros grupos ou os próprios grupos que são feitos de indivíduos se sentindo manipulados. Plutão está retrógrado e isso está pedindo também uma revisão, certo? Então, esta oposição vem tensionar, vem trazer uma espécie de conflito entre essas duas energias, a leonina e a aquariana. Então, até que ponto precisamos pensar em nós mesmos e não ferir os outros, a sociedade e o coletivo? Um exemplo típico, se a gente for analisar de uma forma mais ampla, a gente vê o caso das bets. Né? O que é que falam o caso das bets? São empresários, donos de grandes empresas, né, que manipulam bastante dinheiro, e indivíduos que consomem, né, esses produtos, esses jogos. Então, até que ponto essas pessoas, leão, né, que detêm esse poder, né, estão pensando não somente em si, mas tem que pensar no coletivo, além do fato de pensar nesse coletivo apenas para ganhar dinheiro. O Sol, quando ele está iluminando a Lua, ele traz consciência, certo? A Lua é o nosso inconsciente. Então, algo no inconsciente coletivo, não no inconsciente coletivo que a gente fala na psicologia junguiana, no inconsciente social, né? Está sendo questionado, porque se a gente for observar também, a Lua está fazendo um trígono com Urano em Gêmeos. E esse questionamento vem muito dessas coisas da IA, vem dessas questões que falam sobre tecnologia, sobre, como é que eu posso falar para vocês? As próprias bets, né, que estão aí na internet, são jogos que vocês manipulam, que a gente manipula, que a gente usa. Eu não sei nem como é que funciona isso, que eu nunca nem usei, não sei nem como é que funciona. Mas geralmente é feito através de redes sociais, aplicativos, né, que utilizam esses recursos e chegam muito fácil na mão das pessoas, inclusive nas pessoas que não têm muita informação, certo? E esse trígono aqui de Urano em Gêmeos com a Lua está trazendo um pouco de questionamento em relação a essa utilização. Então, o que é que a gente pode pensar disso? A própria sociedade, desculpa, gente, vou beber uma água aqui. A própria sociedade se rebelando, se questionando até que ponto esses poderosos, Leão, né, que está aqui com esse Júpiter também, além de expandir a nossa consciência, pode trazer também um certo exagero, porque a oposição é um aspecto que traz o lado luz e o lado sombra. E como a gente tem uma conjunção que também é um aspecto que traz o lado luz e o lado sombra, tanto a consciência como o exagero ou o excesso pode ser colocado em questão. Então, quando a gente pensa nesses donos de empresa que estão ali ganhando dinheiro, cada vez mais faturando, em detrimento das pessoas que não têm condições, que não têm informação e que acaba se viciando nesses jogos, a gente pensa o quê? De uma certa manipulação. Então, essa lua, ela vem trazer um pouco de consciência com relação à sociedade, ao coletivo, que vem questionar Urano, certo? Urano em Gêmeos fala também do pensamento, né? Da questão do diálogo, de trazer a discussão à tona, até que ponto essa manipulação é boa para a sociedade. Quando a gente fala em Urano e Gêmeos também, a gente pode pensar na questão da IA, né? A IA hoje é uma realidade. Usamos a IA para quase tudo. Eu mesma, como empreendedora, né, trabalho sozinha, utilizo a IA para fazer as capas do vídeo do YouTube, utilizo para poder fazer qualquer tipo de criação que venha me ajudar a não precisar de contratar pessoas que vão onerar o meu serviço. Só que até que ponto isso é bom? Se você for olhar nas grandes empresas, né, que estão aqui na mão dos grandes poderes, né, junto com as pessoas mais poderosas que estão ali pensando em apenas lucrar, a gente vai pensar o quê? Essa semana eu fui passar no pedágio aqui perto da minha casa e o pedágio estava automatizado. E a menina que ficava na cabine cobrando o pedágio, ela estava lá
do lado de fora, orientando como as pessoas iam utilizar essa nova tecnologia através da inteligência artificial. Aí eu perguntei para ela: "E aí, como é que vai ser agora os empregos de vocês?" Ela toda sem graça me responder: "Não sei como é que vai ser". Então, assim, eu acho que isso vem à tona, esse questionamento, é bem claro e muito específico, né, do que está acontecendo nessa lua cheia, até que ponto, né, a manipulação dessas tecnologias que trazem muitos benefícios por um lado, mas também trazem muitos prejuízos por outro, inclusive prejuízos sociais, prejuízos para o coletivo, são tão importantes. Ou seja, tem que existir algo que tenha um equilíbrio. A oposição fala em equilíbrio, que nem tanto aos poderosos, nem tão pouco às pessoas que precisam daquele emprego para sobreviver, certo? Isso é um ponto. Outro ponto que eu poderia colocar aqui para vocês, de exemplo, que vem de uma área mais social, é justamente a questão da. Como é que chama, meu Deus? Já falei da inteligência artificial, não foi? Na questão das bets. E o que é mais? As mentiras, as fake news, né? Quando a gente usa a inteligência artificial para produzir conteúdos falsos e prejudicar pessoas. Ou seja, hoje em dia a gente está tendo agora muita divulgação de conteúdos onde colocam na Copa mesmo vimos bastante, né? Colocando os jogadores em várias situações, jogadores fazendo churrasco na favela, jogadores em carro fazendo cenas de filmes, né? Então é muito fácil manipular imagens, manipular as vozes. Teremos uma eleição pela frente e não vamos saber o que é verdade e o que é mentira, né? Porque existe essa situação que a gente não sabe mais como se colocar, né? Não é nem se colocar a palavra, que a gente não sabe nem em que acreditar, né? Então, é muita ilusão, é muita mentira, e as coisas ficam meio soltas, e a gente não sabe realmente o que é verdade, com o que é que a gente vai se basear, como a gente vai tomar uma decisão, principalmente quando a gente vai fazer um voto, né, que é tão importante para o país, para poder a gente ter uma eleição justa, até que ponto essas situações serão manipuladas. Então, quando a gente pensa que esse poder, né, pode estar concentrado na mão de pessoas, de poucas pessoas, e toda uma sociedade sofrendo consequências, é justamente isso que essa oposição vem trazer à tona e vem questionar. Certo? Se a gente for pensar, na semana que vem, a gente vai ter um eclipse no eixo também, no eixo não, desculpe, um eclipse de lua nova no signo de Leão. E o eclipse nada mais é do que uma. Neste eclipse, teremos uma lua nova, que nada mais é uma conjunção de Sol e Lua, né? Integrando questões conscientes com questões inconscientes, inclusive questões inconscientes que estão sendo conscientizadas nessa lua cheia. Então, pode ter algo que venha a ocorrer onde a sociedade acorde para esse tipo de manipulação que a gente vem sofrendo, né, nas nossas vidas. Quando a gente vai para a esfera pessoal, né, que a gente traz a questão da nossa própria avaliação na nossa vida, o que é que a gente tem que observar? Leão fala muito sobre a autoestima, como já falei para vocês, o amor próprio, a individualidade, né? Traz aquela coisa da sua essência e de ser você mesmo, né? Ser autor da sua história e trazer essa história para o palco da sua vida e ser responsável, né? Por você, ou seja, não se deixar contaminar por opiniões alheias, né? Ser você mesmo em essência, tudo aquilo que a gente já conversou no signo de Leão. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que isso tem um limite, né? A gente não pode ser a gente mesmo e, para isso, a gente pisar nas outras pessoas. Né? E essas outras pessoas estão aqui sendo representadas por Plutão em Aquário. Podem ser nossos grupos que a gente convive na nossa vida, o grupo da academia, o grupo do colégio, para quem estuda, o grupo da faculdade, o grupo do trabalho, qualquer grupo e que tenha especialmente um ideal, certo? Um ideal em comum. Ou seja, como a gente falou no vídeo passado, alguns grupos acabam formando bolhas e não saem daquele ideal, daquele grupo. Né? Então, é preciso se conscientizar que esses grupos não são únicos, existem outros grupos e precisamos fazer um grupo maior, que é o grupo da nossa humanidade. Então, parar de olhar para o nosso umbigo e passar para olhar para o coletivo. E como é que a gente vai fazer isso? Olhando para dentro de nós mesmos, no Leão, certo? E vendo onde é que está o limite. Saturno pode falar um pouco sobre isso, né? Ele está em Áries, retrógrado, Áries também fala do ego, do eu sou. Então, tem um limite aí nessa estrutura psíquica que precisa ser questionado, né? Até que ponto nosso eu, nosso alto valor, fere a individualidade das outras pessoas. Porque quando a gente fala em grupo, a gente também fala em pessoas e cada pessoa dessa tem sua individualidade. Aquário, ele tem ideais, mas quando você vai olhar o arquétipo aquariano, ele é muito individual. Quer dizer, você pensa no ideal, mas quando você volta para dentro de casa, você quer a sua vida, você quer a sua privacidade, você quer ter
a sua independência. Aquário fala também muito sobre independência. Então, não adianta termos ideais na nossa vida e a gente não ter independência no sentido de pensar na nossa vida e pensar na vida do outro. Então, essa posição fala muito sobre isso. Eu não sei se eu estou sendo muito clara aqui com vocês em relação a isso, tá? Mas voltando aqui no mapa, a gente falou aqui, né, no caso da característica da oposição, aqui no aspectário, né, que vocês veem aqui, ela está exata hoje na lua cheia, as conjunções aqui também representadas, certo? E temos aqui trígonos e sextis de Netuno e Urano. E Urano, aqui em Gêmeos, como eu falei para vocês, fazendo um trígono com a Lua, fazendo um sextil com o Sol e Júpiter, fazendo um sextil com Netuno, que também está aqui, ó, fazendo um sextil com Urano e um trígono com o Sol e Júpiter, vai justamente trazer esse questionamento, né, de até que ponto essa tecnologia, esses avanços que falamos de revolução tecnológica vão impactar no indivíduo na mão de poderosos, e também Netuno retrógrado em Áries, falando sobre até que ponto a gente tem ilusões, né? Até que ponto a gente está aqui. Quando a gente fala em dissolver o ego, né, com a presença de Netuno, é justamente a gente sair um pouco da nossa esfera individual e pensar um pouco no coletivo, mas não no sentido de pensar a nível de imaginação ou de distorção. Netuno ele traz um pouco de névoa, onde a gente não percebe o que realmente está acontecendo. Quando a gente fala das bets, a gente vê toda hora notícia na televisão falando de pessoas que morrem, famílias que estão sendo é, destruídas, né, financeiramente, e às vezes a gente prefere nem ver. Então, é hora da gente começar a enxergar que as pessoas estão sofrendo com essas manipulações e se rebelar, né? Urano pede muito essa rebeldia no sentido de a gente questionar, ou seja, sair do nosso próprio eu e buscar mais a questão coletiva. Então, até quando os interesses individuais vão sobrepor os interesses da sociedade? Foi o que eu coloquei no vídeo, certo? Na capa do nosso vídeo. Então, é uma reflexão muito importante. E quando você traz para casa do seu mapa, onde você tem esse eixo aqui, você vai trazer para esses assuntos de forma mais de acordo com o que você está vivendo na sua vida. Vou dar um exemplo. Eu tenho Leão na casa 12 e Aquário na casa 6. Quando eu penso em Aquário na casa 6, eu penso em quê? Uma revolução, né, na minha vida, que fala sobre essa questão coletiva, né, fala de internet. Então, eu estou trazendo o meu trabalho, a minha verdade, para a internet, na minha rotina, que é a casa 6. Né? E quando você pensa no Sol em Leão, que é a casa 12, onde eu tenho, trazendo questões de identidade, expandindo essas questões, preciso expandir a minha identidade, o meu alto valor, aquele medo de casa 12 que a gente tem de se expor, mas trazer essa exposição de uma forma responsável, de uma forma inovadora, para que esse eixo que eu tenho do servir tenha realmente um sentido para mim. E esse sentido eu encontrei fazendo o meu trabalho na internet, deixando de pensar apenas em mim, no meu conhecimento, e transmitir esse conhecimento de uma forma mais coletiva. E também falei no vídeo passado que iniciei um projeto chamado Entre Símbolos e Consciência, em que eu vou começar a fazer atendimentos, né, na área de terapia junguiana, voltado para o social, como parte de um estágio supervisionado. Então, assim, trazendo para o meu mapa, foi isso que eu entendi na minha vida, mas a gente pode trazer para o seu mapa e você ter um eixo completamente diferente. Você pode ter no eixo 1 e 7, que fala sobre o eu e os relacionamentos, e olhar aonde os seus relacionamentos está precisando desse olhar mais coletivo, né, no seu trabalho, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos profissionais. Então, onde é que você precisa enxergar que, ao invés de você ser você no seu trabalho, no sentido de pensar só em si, você pode transmitir seu conhecimento, compartilhar seu conhecimento com os seus colegas. Isso é um ponto. Quando você fala no eixo 4 e 10, que é o eixo que você tem a casa 4 e a casa 10, que inclusive é esse eixo que está aqui no mapa, né? Vamos pensar, você tem Leão na casa 10. Então, na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, nos seus objetivos de vida, que são pessoais, que são leoninos, até que ponto esses objetivos ferem a sua família, ferem a sua presença em casa? Às vezes a pessoa quer trabalhar demais pensando em si e esquece de cuidar da família, que não deixa de ser um grupo, né? E vice-versa, às vezes a pessoa também só pensa na família e não cuida de si. Aquário tem muito isso, às vezes, de ele ficar tão preso ao ideal, né? E que acaba esquecendo de si mesmo. Tá bom? Isso são pontos que a gente pode pensar aqui no mapa, mas tem que trazer cada um para o seu mapa individual, certo? Um outro aspecto aqui bastante interessante nessa lua cheia é que a quadratura, né?
a velha quadratura de Marte e Vênus, que só vai sair lá para o dia 18 de agosto, continua. Né? Então, vai pedir a gente o quê? Atitudes, ações, diálogos, conversas, que essas relações comecem a ficar mais fluidas. Só que a quadratura também é um desafio. Então, estamos sendo desafiados a poder conversar, a dialogar sobre como vão ficar essas relações daqui para frente. Então, quando a gente pensa numa lua cheia em Aquário, com a presença de Plutão, com a presença do Sol e Júpiter expandindo o eu, e a presença da Lua junto com Plutão expandindo a consciência social, esses diálogos, né, entre Marte e Vênus em quadratura é desafiador. São desafios que a gente vai precisar passar para poder encontrar um denominador comum, né? Para poder a gente encontrar uma saída, uma solução, para não ir nem muito, nem tão pouco. Ou seja, a gente não pensar só na gente em detrimento do outro, nem pensar só no outro em detrimento da gente. E quando a gente pensa também dos nodos lunares, como eu falei no vídeo passado, dos eixos nodais, Leão vem pedir, o nó do sul, Leão, vem pedir para a gente soltar aquilo que já não serve mais e direcionar para Aquário. Olha esse aqui, tá vendo? Nó do sul em Leão e o nó do norte em Aquário, ou seja, nosso direcionamento agora é aquariano, ou seja, não tem mais como a gente não pensar no coletivo. Quando o Mercúrio retrogradou, foi justamente para a gente fazer essa revisão do nosso eu interior, para quando a gente chegar nesse momento, a gente já está muito seguro dos nossos, como é que eu posso dizer, é, dos nossos valores, né, propriamente dito, e poder trabalhar em prol do coletivo sem nos deixar de ser nós mesmos. Né? Então, é uma linha muito tênue aí e é muito sutil essa avaliação, certo? E além dessa quadratura aqui de Marte e Vênus, temos também uma quadratura de Saturno e Mercúrio. Saturno está retrógrado e Mercúrio continua em Câncer, passando pela zona de sombra, ou seja, aqueles assuntos que foram revisados, né, que agora estão tendo a oportunidade de ser solucionados, colocando os pingos nos is, são necessárias e são e precisam estar estruturados, certo? Ou seja, não tem como a gente tornar o mundo melhor, fazer modificações, sem a gente ter uma estrutura psíquica, né? Saturno em Ares fala muito do ego, consciente, uma estrutura que seja estável. Saturno ele pede responsabilidade, ele fala de disciplina, ele fala de tempo, de maturidade, ou seja, não é para tomar decisões sem pensar, não é para tomar decisões sem ver se a estrutura realmente cabe para esse tipo de decisão. Quando a gente fala em inteligência artificial, que eu falei o caso do pedágio, será que a estrutura hoje, né, está pedindo essa mudança de imediato? Será que não vão ser necessário pensar sobre como essas pessoas que vão perder o emprego vão ficar? Ou seja, não pode sair tomando decisões sem pensar na estrutura coletiva. E quando a gente traz para a Ares, são iniciativas, são ações e atitudes que estão sendo questionadas, né, por esse Mercúrio em Câncer. Quando a gente fala também em Câncer, a gente fala de famílias, muitas famílias que podem ficar desempregadas e passar necessidades, né? E a gente luta tanto por um país menos desigual, então a gente tem que ter muito cuidado com essas situações. E a Sexta de Barbô, que está aqui, né, trazendo essa arquitetura celeste e está nos dando um super apoio nesse sentido, porque esses planetas, Plutão, Netuno e Urano, eles estão nos dando uma força a mais, né? Plutão falando dessa transformação, Netuno falando desse ideal, dessa ilusão, dessa utopia, talvez a gente pensar em um mundo melhor, mais justo, né? Onde as pessoas, as autoridades não tenham tanta autoridade sobre a população, que a população possa ser mais participativa. Talvez para Netuno seja um pouco utópico, mas a gente tem que sair um pouco dessa utopia e trazer para a realidade Saturno, pedindo que a gente tenha pé no chão e consciência de realmente como as coisas precisam ser feitas. E Urano e Gêmeos também trazendo uma consciência, além da questão da revolução tecnológica, uma consciência de como a gente vai usar essa tecnologia a partir de agora. Ou seja, estamos num momento crucial das nossas vidas, teremos um eclipse de lua nova, né, na semana que vem, não, acho que dia 12 de agosto, que algo pode acontecer, os eclipses realmente, geralmente são marcantes, e a gente pode ter situações que vão fazer com que essa consciência realmente precise chegar, certo? Precise integrar. Muito com relação à questão de integrar, quando eu falo de lua nova, eu falo de integrar sombras e luz, né? Consciente e inconsciente. Trazer aquilo que está inconsciente, que a gente não está vendo, que precisa ser iluminado agora na lua cheia,
para que nesse eclipse a gente possa ter atitudes, que a gente possa ter é, decisões, que quando a gente fala de Júpiter também, podem ser decisões da justiça, legais, a gente fala de sentido, de propósito, de crenças, talvez mudar essa crença. Então, assim, são muitas coisas e muitas questões envolvidas, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Estou falando demais, né? Vamos lá. Então, gente, é isso, né? O vídeo fica parecendo um vídeo mais político, mas a vida é política, né? E quando a gente fala de Leão e Aquário, a gente está falando sobre política, a gente está falando sobre o poder de poucos, sobre muitas pessoas, né? E isso sempre foi questionado. Quando a gente fala de Plutão, né? E Plutão, principalmente em oposição a Júpiter, quando a gente fala de Plutão em Aquário, a gente traz o quê? Revoluções. E revoluções que aconteceram quando justamente esses aspectos aconteceram no passado. Tivemos a Revolução Francesa, tivemos a independência americana, ou seja, coisas acontecem, ou seja, o povo vai para a rua questionar, porque se sente manipulado, se sente, como é que eu posso dizer, controlado, né, por forças que precisam ser rompidas. Hoje a gente está num processo de muita revolução tecnológica, de muita informação, e todo mundo já sabe que a gente precisa rever essas questões, porque existem pessoas que são informadas e pessoas que são desinformadas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na semana passada. Eu nunca tive TikTok, né? Eu entrei no TikTok agora e publiquei lá, fui divulgando os vídeos aqui do YouTube, certo? Tem um senhorzinho lá, onde a gente tem uma casa na ilha, que vende banana real e pastel na praia, certo? E simplesmente ele me achou no TikTok. Ele mandou uma mensagem para mim, porque a gente compra, né? Junta a conta e manda para ele, faz o Pix depois, porque ele não sabe ler nem escrever. Mas ele tem celular, tem WhatsApp, e a gente se comunica sempre via áudio, para poder facilitar as compras, né? A família toda comprando banana real na praia e tal, a gente junta tudo, faz o valor, passa para ele e faz o Pix. Às vezes ele vai na casa da gente. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Ele mandou uma mensagem para mim para dizer que me achou no TikTok, certo? E que tinha começado a me seguir. Todo feliz. Agora a gente pensa, né? Ele tem acesso ao TikTok. É uma pessoa que tem umas limitações intelectuais, podemos dizer assim. E eu, que sou uma pessoa que tem uma condição no sentido de mais conhecimento, não tinha TikTok. Ou seja, olha o que está acontecendo, né? Imagine quando a gente tem uma pessoa que não sabe ler nem escrever, ou que não tem uma cultura, ou que não tem um tipo de informação, um tipo de conhecimento, pegando vidas de pessoas que mentem, que criam, que enganam, que usam a inteligência artificial para manipular a informação. Então, é muito perigoso, gente. É muito perigoso. E quando a gente vai chegar em momentos de eleição, que a gente vai decidir a nossa vida, o nosso país, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas votam e são capazes de fazer más escolhas. Então, isso é um ponto. Tem um ponto das bets, tem um ponto da nossa vida pessoal. Esse ponto das bets eu acho que vai ser algo que pode estourar a qualquer momento, porque quando a gente vê influenciadores pensando só em enriquecer, né, em trazer dinheiro, não pensando no coletivo, é justamente o que fala essa oposição, certo? De Júpiter com Sol e Lua e Plutão. Júpiter e o Sol expandindo essa consciência, trazendo luz, e essa luz e essa consciência iluminando e refletindo na Lua aspectos que estavam inconscientes, que estavam adormecidos, que falam sobre o quê? Sobre a população, sobre a sociedade, Aquário, que fala sobre essa questão de ideais. Então, essa oposição ela é muito forte para esse tipo de questionamento. E quando a gente traz para a nossa vida pessoal, a gente tem que ver exatamente onde essa oposição está caindo no nosso mapa para poder fazer a interpretação correta, certo? Basta a gente observar a nossa vida, deixar de ficar olhando a vida dos outros e começar a pensar em nós nesse sentido, de trazer esse olhar para dentro de nós, para a nossa vida, porque quando a gente fala em leão, não é só olhar para dentro de nós no sentido egóico, no sentido de só pensar na gente, é no sentido de nos conhecermos e nos entendermos para poder sermos seres humanos melhores, né? Para poder fazermos uma sociedade melhor, né? Então, assim, essa oposição é gritante e está pedindo muito que isso seja solucionado, que isso seja dialogado, discutido, debatido. Podem ser que os debates se acirrem, né? Vênus e Marte nessa quadratura que é bastante intensa, trazendo não só para a questão social, pública, trazendo também para a nossa vida, né? Ter muito cuidado na hora de dialogar, ter muita
Virgem fala muito de detalhes, então a gente olhar nos detalhes e evitar se exaltar, porque Marte pode partir até para uma agressividade. E Saturno retrógrado pedindo que a gente tenha estrutura psíquica, estrutura em relação ao nosso eu, ao nosso ego, a nossa forma de ser, as iniciativas que a gente já tem na vida, porque Marte é o regente de Ares, né? E Marte está nessa quadratura, ou seja, é uma série de coisas que a gente olha no mapa para poder fazer e trazer uma interpretação, certo? Então, gente, eu vou ficar por aqui hoje, certo? Eu acho que ainda vou fazer um vídeo amanhã, que é da Revolução Solar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E uma ótima lua cheia para a gente, que seja um momento de muita conscientização, certo? É necessário a gente ter essa conscientização, certo? E espero que fique tudo bem para todos, tá bom? É muito importante a gente ter essa conscientização, pois fazemos parte de um planeta chamado Terra, né? E somos todos uma comunidade planetária e somos todos irmãos dentro deste planeta, né? Então precisamos pensar no próximo, sem deixar de pensar na gente, né? Assim como pensar na gente sem deixar de pensar no próximo. Ou seja, tudo é equilíbrio. No final das contas, tudo é equilíbrio, nem muito, nem tão pouco, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.